Está entrando no ar mais um programa Cartas na Mesa. Esse programa de quinta-feira às 22 horas. E a gente vai trazer hoje um entretenimento. Nosso assunto hoje é um entretenimento muito bacana que existe aqui na nossa cidade. Muita gente conhece de ver, mas não conhece realmente a fundo essa atividade que essas duas pessoas fazem aqui, obviamente os dois representantes, mas um grupo todo, que é o escotismo, ou escoteirismo. Vamos ver daqui a pouco qual é a dúvida, nós vamos tirar essas dúvidas do escotismo e escoteirismo, sobre um grupo chamado Gebrapa, de Bragança Paulista, grupo de escoteiros. E nós vamos passar aqui todas as mensagens, a importância, obviamente, do trabalho que esse grupo faz aqui com os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. São sempre mensagens positivas que passam, um trabalho educativo que eles têm e, como todos sabem, eu sou muito fã da educação e somente com a educação a gente vai conseguir realmente transformar esse nosso país. Então estamos trazendo aqui, entre aspas, mais educadores, mais de uma área diferenciada de uma sala de aula no campo, uma sala de aula onde as atividades se passam de uma maneira lúdica, de uma maneira diferenciada. Bom, deixa eu falar de escotismo, vamos deixar para quem entende, senão eu entendo muita coisa, praticamente não entendo nada e vou aprender muito com eles também, tá? Então, vou apresentar aqui do meu lado direito o chefe Juarez da Silva. Dá uma boa noite para nossos telespectadores, chefe Juarez. Oi, boa noite, sempre alerta a todos, né? Estamos aqui para falar um pouco do escotismo e é isso aí, vamos elucidar algumas dúvidas, vamos estar falando um pouquinho do escotismo na região, aqui em Bragança Paulista principalmente. Legal. E aqui do meu lado esquerdo nós temos o chefe Fabiano de Godoy Silva. Todos eles são tratados como chefe. Então, chefe, dê uma boa noite aí para os nossos telespectadores. Boa noite a todos, fico feliz pelo convite e honrado por estar aqui na casa. É um prazer imenso estar levando a todos aí que estão nos assistindo o que vem a ser o escotismo, as dúvidas e o porquê que há mais de 100 anos vem atraindo jovens aí em todo o planeta. Muito bem, chefe. Parabéns inicialmente pelo trabalho de vocês. Eu conheço muito pouco e hoje a nossa ideia é de conhecer muito mais a respeito disso. Chefe Fabiano, vou começar com você. De onde surgiu o escotismo no mundo e no Brasil? E depois o Juarez vai falar de Bragança Paulista, do grupo Gebrapa. Perfeito. O escotismo, ele surgiu em 1907. Ele surgiu por uma necessidade do momento, foi criado por um militar, um general militar inglês, através das suas experiências aí que ele viveu durante as guerras, as batalhas. Ele criou o escotismo para estar ajudando o jovem, porque no momento que a sociedade inglesa, tanto na Europa, estava passando por crise, aquele tumulto das guerras, das batalhas, e os adultos estavam indo para as guerras e ficavam sem os seus pais. Então ficavam nas ruas, entre outras coisas, sem ter as atividades. E aí ele criou um livro para militar, e esse livro para militar despertou o interesse das crianças. As crianças começaram a comprar esses livros. E ele fez uma coisa, nossa, mas não é feito para jovem, é sim para adulto, um livro com técnicas militares. Aí ele falou, aprimorou, fez o livro Escotismo para Rapazes, um livro feito para jovens. Na época, o escotismo era apenas para homens. Então surgiu o Escotismo para Rapazes e ele criou o escotismo em 1907, através de um acampamento experimental que aconteceu numa ilha chamada Ilha de Brownsea. Então ele levou alguns amigos e filhos de amigos, o total aí entre jovens e adultos, participando desse evento. Foi um evento magnífico, foi um acampamento experimental, onde surgiu o escotismo. E aí a tendência só vem aumentando aí a cada dia. Hoje nós somos, em todo aí o planeta, mais de 32 milhões. Caramba! É muita criança. É escoteiro tem criança, é muita. Pra chuchu, hein, chefe? É o maior movimento de jovem do planeta. Chefe, como é que isso veio para o Brasil? Então, ele veio para o Brasil recente, surgiu em 1907 e logo recente para a época, né? Recente depois do surgimento, em 1910. Então, em 1910 ele chegou ao Brasil pelos marinheiros na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1910 já chegou ao Brasil. Rapaz. E a proposta do escotismo que tinha lá na Europa prevaleceu aqui no país, ou seja, seria a mesma corrente de pensamento. Isso, exatamente. O mesmo objetivo, que era o quê? Trabalhar com o jovem na formação do jovem,
trazer o jovem para a realidade e para que ele seja, o propósito do escotismo é que ele seja um cidadão útil e atuante em sua comunidade. Isso é muito Esse é o nosso propósito. Então, do jeito que o Criador ele fez isso em 1907, continua até hoje o mesmo propósito, o mesmo método. Ele pode ter mudado o programa, mas o método é o mesmo, o método não mudou. Os tempos mudaram, né, chefe? Então, obviamente, deve ter havido movimentos aí, tendências de modificar um pouco a partir do tempo que vem chegando, com a modernidade que nós temos. Obviamente, isso foi aprimorando. O chefe Juarez eu já conheço já faz tempo, né, chefe? Chefe Juarez é biólogo, né, chefe? Já participamos de várias viagens juntos aí com alunos da nossa cidade, da nossa região inteira. E hoje ele está como chefe de escoteiros aqui da nosso Gebrapa. É isso, Juarez? Gebrapa. Conta pra gente um pouco desse grupo do Gebrapa, como que ele foi formado aqui em Bragança Paulista. Bom, na verdade o escotismo chegou em Bragança em 1917, né? Então já tem um bom tempo que tem aí, né? 7 anos praticamente depois que tinha chegado ao Brasil, assim, já estava aqui em Bragança. E o Gebrapa, ele foi montado um grupo, né? Há 10 anos atrás, né? E até agora com a mesma filosofia dos tempos de quando BP, né? Baden-Powell, formou a primeira turma lá na ilha de Browse. Então, hoje o Gebrapa consta com todos os ramos escoteiros, desde lobinho até o ramo pioneiro, que já são jovens aí próximo dos 20 e poucos anos. Essa era a próxima pergunta, chefe. Essa faixa etária, qual a faixa etária que pode ser já iniciante aí nessa prática do escoteiro? E tem um nome, né? Tem lobinho, depois tem o escoteiro, tem o master. Eu já seria um sênior, um escoteiro sênior velho, é isso? Escotista. Escotista. Conta pra gente, vai. Conta pra gente desde o começo. As faixas etárias são da seguinte maneira. Dos 6 anos e meio aos 10 anos, 10 anos e meio, ele é lobinho. Dos 10 anos e meio aos 14 anos, 14 e meio, ele é escoteiro. De 14 em diante, ele é sênior. Tá? Então, essas são as faixas etárias ali. Depois de sênior, vem o pioneiro, e depois os pioneiros, eles já começam a entrar na escola de formação, que é para ser o escotista, os próximos chefes, seja das patrulhas, ou seja ali do grupo mesmo, né? Então, só depois que ele passa para pioneiro. Né? Vou fazer outra pergunta para o nosso chefe aqui. Quais são os objetivos educacionais, digamos assim? Então, você contou que a história vem aí de um tempo militar, um próprio militar, já surgiu essa ideia num momento apropriado. Eu gostaria que vocês esclarecessem também aos nossos telespectadores que o escotismo não é uma prática de guerra, nem tampouco uma formação militar. Então, ele tem objetivos educacionais bem distintos e bem dirigidos. Explica um pouco para a gente sobre isso, chefe. Correto. Bem colocadas as palavras, que fique claro para todos que realmente o escotismo ele não é uma formação de militar. Pelo contrário, ele foi criado por militar, a gente tem as nossas regras, nossas normas, o regulamento interno, entre outras coisas. A gente prioriza principalmente a disciplina. Quando o jovem ele entra para o escotismo, primeira coisa, ele tem aquela integração. Então ele tem que ser integrado no grupo, que é o período de integração, o período introdutório. Isso leva até 3 meses. Aí ele vai ver se ele vai se adaptar no grupo e se o grupo vai se adaptar a ele. A gente fala que o escotismo é para todos, mas muitas vezes nem todos são para o escotismo. Acaba não se adaptando com aquela rotina, com aquele ritmo, com aquelas cobranças, com aquela vivência. Muitas vezes não é aquilo que o jovem busca. Mas a grande maioria que entra não sai. Que legal. Ou fica um bom tempo conosco. E aí ele passou esses 3 meses, o que diferencia é que ele vai fazer uma promessa. Então ele faz uma promessa para ele mesmo perante a todos do grupo. Após esses 3 meses ele faz a promessa. Qual que é a promessa? Prometo pela minha honra cumprir com os meus deveres para com Deus e minha pátria ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Então ele fez essa promessa, esse juramento. É isso que eu ia falar. Essa promessa é o juramento, o juramento do escoteiro. Por isso que fala, o escoteiro tem uma só palavra. Ele fez aquele juramento, ele tem que ter uma palavra, ele tem que ter uma conduta que seja exemplar perante a sociedade, perante a ele, o juramento que ele fez. Principalmente a um ser superior, a um Deus.
E nós, a partir desse momento, ele começa a sua jornada dentro do grupo escoteiro. Aí tem os objetivos educacionais. Dentro de toda essa jornada, ele tem um programa. Cada faixa etária, como o chefe Juarez acabou de explicar, tem um programa específico para aquela faixa etária. Aí ele vai trabalhando dentro disso, ele tem uma formação, e ele tem o seu material pedagógico que ele acaba fazendo na casa e também na sede escoteira. Olha, tem tarefas, Isso, então. tem as tarefas. E os objetivos educacionais que a gente trabalha em cima disso, a gente fala que é o fáceis. É o físico, o afetivo, o caráter, o espiritual, o intelectual e social. Então, esse é o objetivo, os objetivos educacionais que nós trabalhamos com os nossos jovens. Através de como? No caso do físico, através de jogos, recreações, atividades físicas, entre outras coisas. O intelectual também, através de eles executarem tarefas, eles criarem grandes projetos. Aí nós temos o caráter, que todo dia é cobrado, vivenciado, para que o jovem não tenha um caráter duvidoso, ele tenha um caráter formado para o bem. É esse o nosso propósito. Então a gente trabalha dentro desses objetivos educacionais, onde é feita uma agenda, uma programação, um ciclo de programa de 3 meses, e esse jovem ele vai sendo acompanhado pelos seus adultos ao passar dos meses, das semanas. Então, isso é acompanhado, todo esse ciclo de programa do jovem. Ah, que legal. Eu acho que isso ajuda muito a formação no próprio jovem, da criança em si. E hoje a gente sabe, vários programas nós já fizemos aí atrás, falamos sobre educação, trouxemos psicólogo para falar exatamente da idade das crianças, da faixa etária deles aí, de não querer cumprir as tarefas de escola, não cumprir os seus deveres normais. Então, esse grupo que vocês têm, os objetivos educacionais do grupo de escoteiros, não só de Bragança, mas do mundo inteiro, então ele visa uma formação de caráter da pessoa, criar responsabilidade desde a idade mais jovem, ter uma única palavra, não é? Sim. Então, eu acho que esse grupo de escoteiro que vocês trabalham é muito legal para a formação desses jovens e adolescentes. Ô, chefe Juarez, eu queria perguntar uma coisa sobre a hierarquia que existe lá entre vocês. Então, conta um pouquinho pra gente a hierarquia. Eu, logicamente, já não consigo mais nem ser escoteiro, né? Porque eu não tenho mais nem idade para isso. Mas como que funciona, por exemplo? O menino entra como lobinho, depois ele vai passando, e se ele quiser se especializar ou então ascender a cargos mais assim, acima daquele de chefia, como que ele faz? Bom, quando ele chega para lobinho, ele tem as suas, como o chefe João colocou, ele tem o seu ciclo de programa. Ele precisa cumprir esse ciclo de programa para ele até atingir a idade de passar para o ramo escoteiro. Chegando no ramo escoteiro, ele também tem o seu ciclo de programa para que ele atinja. Tudo para nós funciona conforme ele vai trabalhando, vai recebendo os distintivos, né? Então, ele tem cada ciclo de programa, diz que ele tem que cumprir tantas tarefas para que isso seja a formação do jovem. Até chegar ao final, por exemplo, da tropa no ramo lobinho, ele vai ser o grau máximo ali que ele pode alcançar, é o chamado Cruzeiro do Sul. Tá? E no escotismo, no ramo escoteiro, ele vai conseguir a Lis de Ouro, que é um distintivo que vai na manga, a Lis de Ouro. E o ramo sênior, que é o escoteiro da pátria. E aí vai para frente o ramo pioneiro, a insígnia de BP, que dentro do ramo escoteiro seria para os jovens as maiores patentes, assim, digamos dessa maneira. Depois disso, daí entra o escotista, que já é o adulto. Né? No escotismo, o adulto é chamado de escotista. Então, o escotista, ele começa fazendo os cursos, chamado curso preliminar. Depois desse curso preliminar, ele precisa fazer um curso básico, né? Para depois ele ir para um curso avançado, que é para receber os chamados tacos de madeiras, que é a insígnia de madeira de BP. Então, essa é a progressão normal de uma formação de um indivíduo dentro do grupo. Que é isso que o nosso chefe Fabiano tem aqui, né? Isso. Mostra lá, chefe, eles vão filmar essa insígnia e também essa... Insígnia da madeira. O anel de formação o anel aqui. De formação anel de guio. que aparece do ali, básico. que é diferente do chefe Juarez, né? Isso. Se for pegar bem de perto o Juarez aqui, vai mostrar que é diferente do dele, né, Juarez? Isso. Então, existe uma hierarquia já entre Sim, vocês ali também, dentro do grupo. O anel que ele usa é o anel de guio, que é o anel que para quem já tem a formação básica, né? Então, depois da formação básica, o recebimento dos tacos, que são os tacos de madeira, que é a insígnia de madeira. Então, dentro da hierarquia
do escotista funciona dessa maneira. Legal, muito bem. Então aprendendo mais sobre isso. A única coisa que eu sei de escoteiro é que eu comprei uma camisa igual a sua, dos Boy Scouts of America, num brechó em São Paulo, quando eu tinha acho que uns 14 anos de idade. A única coisa que eu conheço um pouco de escoteiro. Chefe, vamos para a prática. O que a gente ouve falar, e agora eu falo na brincadeira, vocês me perdoem, não é brincadeira, mas não é, o manual do escoteiro, do Guinho, Zezinho e Luizinho, lá do Walt Disney, que qualquer coisa pegava o manual do escoteiro, tinha uma resposta ali. Então, na prática, né, na prática do dia a dia, da convivência e também do aprendizado de vocês, qual o tipo de aprendizado que vocês passam? Sem ser essa formação de caráter, que para mim é fundamental, já vale totalmente esse projeto de vocês, mas na prática, aprender comida, se virar comida, aprender sobrevivência, machucou, tem que saber se virar de como resolver seu problema, tá com sede, eu sei onde tem água, tá com fome, eu sei mais ou menos preparar uma comida. Na prática, conta o que esses meninos e essas meninas acabam aprendendo e modificando aquele seu status quo de mamãe, dá uma comida para mim, papai, dá um leitinho para mim, mamãe, dá uma bolacha, vovó, faz um sanduíche para mim. O que eles mudam, o que eles aprendem e o que eles mudam que vocês percebem lá na prática. Sim, é bem interessante porque realmente a gente vê a evolução do jovem. E isso é rapidamente, é questão de semanas a gente vê essa mudança muito grande. Como o chefe Juarez falou da colocação dos distintivos, dos distintivos de maior nível dentro dos ramos, aí tem as especialidades. O que vem ser essas especialidades? São os distintivos onde o jovem vai se especializar dentro de determinada coisa. Então nós temos uma infinidade de distintivos, mais de 100 especialidades, que é dividido nível 1, nível 2 e nível 3. Aí dentro dessas especialidades, o jovem ele vai ver o que atrai. Mas nós temos, antes disso tudo, ele tem uma base, uma formação para ele chegar até lá. Então nós temos, através daquela agenda nossa, nós temos o curso que ele vai aprender, um curso de qualificação ali, que ele vai ter uma vivência, que seria de primeiros socorros. A gente é uma parceria aí com o Bombeiro, a Polícia Militar, entre outros aí, a Prefeitura, as secretarias, a SAMU, onde o jovem vai aprender o quê? Ele tem uma noção que vem a ser aquele primeiros socorros. O que ele pode fazer numa determinada situação, num acampamento, para estar ajudando a ele, ajudando o amigo, ou até mesmo não prejudicar no momento de um atendimento. Claro. Então ele vai ter essa vivência. Aí ele vai ter o curso que a gente fala comida mateira, que é feito no mato. Ele aprende, o jovem vai aprender como fazer a comida. Primeiramente, como fazer a fogueira. Porque se a gente não saber fazer a fogueira, vai tacar fogo em tudo quanto é mato. Então, começa por aí. A gente não pode fazer fogueira em lugar onde que não seja permitido. A gente tem que ter essa ciência de segurança. A gente ensina a segurança para o jovem aprende a segurança e depois ele vai fazendo isso. Então, ele tem os cursos de primeiros socorros, o curso aí de prevenção de drogas, curso de comida mateira, é uma infinidade de cursos. E conforme eles vão fazendo esse curso, a gente leva os adultos até a nossa sede. O pessoal vai lá, são todos voluntários, dão essas palestras para o jovem. Após essas palestras, montamos apostilas. Eles vão estudar essa apostila, vão vivenciar e vão colocar em prática. E logo em seguida, conforme a avaliação deles, o progresso, eles vão recebendo esse distintivo. Então isso é muito atrativo para o jovem. E ele acaba saindo aquela comodidade da casa, aquele sedentarismo. Então ele vai em busca daquilo. Ele quer sempre buscar um conhecimento. Isso facilita que quando o jovem tiver seus 17, 18 anos, for fazer um vestibular, ele já tem a noção qual a profissão que ele quer. Porque ele já fez a área da saúde, ele já conheceu uma infinidade aí de coisas dentro do escotismo. Então a busca de novas profissões vem através disso. Você já começa a mostrar para ele o que o mundo proporciona. Muito legal isso. Ô chefe Juarez, comida mateira. Qual comida mateira que eu posso chegar em casa hoje com fome e fazer, hein? Hoje você pode fazer a batata escoteira. Opa, batata escoteira. Batata escoteira, você seleciona algumas batatas grandes, escava, tira toda a polpa ali e você recheia essa batata com presunto, queijo, catupiry, o que você quer ali, devolve a tampinha, coloca 2 palitinhos, papel alumínio, forno ou fogueira e está pronto. 1 hora,
Chefe, vou Menos de uma fazer hora. isso a hora que a gente sair do programa aqui hoje. Vou fazer uma batata mateira, é isso? Batata mateira, comida mateira. Batata mateira, comida mateira, muito Comida legal. mateira. Eu gostei muito desse trabalho que vocês fazem, principalmente os jovens não têm a oportunidade fora do escotismo, não vê. Existe algum curso culinária de se fazer, de aprender, mas não tem nada específico disso que vocês estão proporcionando. Eu, pelo menos, desconheço. É óbvio que eu não conheço tudo, mas eu não, na nossa cidade, eu não sei onde tem uma coisa que o jovem poderia estar aprendendo exatamente esse tipo de atividades que vocês proporcionam para eles, né? Desenvolver essas atividades e aprender, eu praticamente não conheço. Acho muito legal em relação a isso. Agora, chefe, tem uma coisa bem importante que o chefe Juarez acabou falando para mim aí em off, nos bastidores. Agora vamos ouvir sobre outro chefe, vamos ver se não está mentindo. Aliás, escoteiro não pode mentir também, Escoteiro né? Não, escoteiro só tem uma só palavra. Uma só palavra. Então, vamos ver se a sua palavra E a vai valer. honra vale mais que a minha vida. Olha lá, tá vendo? Esses são ideais, são coisas que devem ser realmente cultivadas nas pessoas, principalmente já na idade de criança. Chefe, é verdade que se uma criança na escola, um escoteiro, obviamente, na escola, desobedecer, for mal educado para um professor, para um orientador, não tiver cumprindo lá suas regras, suas normas, o escoteiro chefe vai lá e tem uma conversinha com ele? Sim, exatamente. Nós temos uma conversa, ele tem a medida disciplinar, né? Ele vai desde uma advertência verbal até mesmo um desligamento do grupo escoteiro. A gente espera que não chegue a isso, mas não é nenhuma uma punição. Na verdade, é uma medida educativa, É uma conversa com o jovem, e a gente explica qual é a situação que ele tem que zelar pela imagem do grupo escoteiro, pela imagem da família e principalmente a dele. Então a gente trabalha com isso, a gente conversa muito com os jovens, e ele tem essa ciência que ele não quer perder o espaço que ele está lá. Porque muitos querem, nós temos uma lista de espera. É muito grande a procura. E ele fica naquela, será que eu vou fazer uma coisa errada na escola, vou ser prejudicado? Ele vai ser prejudicado porque ele criou isso. Então o que a gente faz? A gente conversa com o jovem, ele acaba abrindo mão, muitas vezes tem um curso, olha, se você melhorar, você vai fazer esse curso, e não vai esperar o melhor momento. Então nós abrimos oportunidade para que os jovens, ele se qualifique, ele se integre dentro do grupo escoteiro, mas para isso realmente ele tem que ter uma boa conduta. Principalmente quando a gente fala, o jovem ele entra no escoteiro, ele tem que estar na escola. Ele tem que ter uma... Pais, preste bem atenção nesse momento agora. Chefe, em relação às notas, o desenvolvimento do aluno, as atividades dele na escola, como que funciona esse acompanhamento das atividades escolares lá com vocês? Sim. Ele tem que estar na escola, primeiramente, para entrar no grupo escoteiro. E aí o que é feito? Ele apresenta o boletim para o chefe, que faz parte da evolução dele. Então, para ele estar evoluindo, para ele conseguir outros distintivos, ele tem que ter toda a nota de acordo com uma média, acima da média. Então, isso é cobrado do jovem, onde os professores, muitas vezes, nos procuram, os diretores da escola nos procuram, nós acompanhamos a formação desse jovem dentro da escola, e é uma coisa familiar, é uma integração, faz parte isso do programa escoteiro. Então, ele tem que ter uma boa conduta. Se ele não tiver uma boa conduta, realmente, ele não pode dar seguimento na formação dele. Então, claro. ele tem que ser um exemplo. O escoteiro, a gente fala que ele tem que ser o diferencial, mas o diferencial no quê? O diferencial numa educação, numa cultura, numa postura, e está sempre disposto a servir à sociedade. E deve partir dele essa exatamente. proposta. Então, não é punição, eu não vou lá tirar o aluno da sala, vocês passar uma descompostura nele, absolutamente. Então, o acompanhamento, o rendimento escolar é diretamente proporcional às atividades que ele vai ter lá depois. Ou seja, desperta na criança, desperta nesse jovem, nesse adolescente, com que ele mesmo possa trilhar sempre o caminho certo e correto, aquele que ele fez o juramento lá na entrada dele. Ele precisa reconhecer os seus erros, né? Ele precisa reconhecer os seus erros, refletir bastante aquilo que ele fez sobre o seu ato e pensar na promessa que ele fez. Que a promessa, para nós, dentro do escotismo, é o grau mais alto assim da mansidão do indivíduo ali dentro do grupo, né? Nós vamos fazer um intervalinho daqui a pouquinho, Juarez, chefe Juarez. E só uma coisinha. Muito obrigado, dá licença, pois não, posso ajudar, até logo. Existe lá em vocês?
Não só existe, como tem que levantar... É obrigatório. É obrigatório e, inclusive, faz parte da formação do caráter do indivíduo, né? E além da formação do caráter do indivíduo, nós trabalhamos a questão também do espiritual, que faz parte da formação espiritual do indivíduo, ele ter essas boas ações, né? Como, por exemplo, levantar e dar o lugar para uma pessoa mais idosa, uma gestante, para uma pessoa... Né, que é o que a gente acaba não vendo mais na sociedade. Então nós acabamos e não inserindo, mas estimulando-os a praticar essas ações. É isso aí. Estou gostando muito, hein, dessa história de escoteiro, essa formação no jovem, que tudo que vocês estão falando, a gente não vê nada disso na rua. Absolutamente nada disso. Aliás, é tudo ao contrário o que a gente presencia hoje na prática, no dia a dia. Né? Nós, como professores, vocês também presenciam isso na sala de aula. Então, a diferença realmente é muito grande dos indivíduos que praticam aí o escotismo, das crianças, dos jovens, dos adolescentes que não têm essa formação, não conheceram realmente esse caminho do bem que vocês estão propondo, tá? Bom, eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho, a gente vai voltar com os dois chefes escoteiros aqui e nós temos mais coisas para falar, o Sempre Alerta, o cumprimento deles e algumas especialidades que existem aí na área do escotismo. A gente já volta já já. Bem, voltamos então com cartas na mesa e hoje as cartas estão sendo jogadas aqui para os escoteiros da nossa cidade. O chefe Juarez, o chefe Fabiano, que fazem um trabalho muito interessante nesse grupo Gebrapa de Bragança Paulista, né? Onde vocês fazem uma formação muitíssimo interessante aí para crianças, jovens, adolescentes na nossa cidade. Tanto que estão falando em crianças, jovens, adolescentes, os adultos escoteiros também, nós vamos pegar ali o nosso querido João Vitor, né? Vamos mostrar o João Vitor aqui. O João Vitor é escoteiro, né, João Vitor? João Vitor é escoteiro aqui do grupo Gebrapa. Olha lá que bonitão, com a roupa de escoteiro, cheio das insígnias. Tem ali no seu ombro a patente, ou o que ele já conseguiu alcançar no trabalho que ele faz lá. Dá para ver, olha, menino saudável, menino do bem, sempre praticando bem. Eu acho que está de parabéns, viu, João Vitor, pelo trabalho que você faz lá, de ter escolhido aí fazer parte desse grupo de escoteiro, e a sua formação, com certeza absoluta, eu tenho certeza que ela está bem garantida e para o lado do bem, viu, João Vitor? Parabéns, obrigado por você ter vindo, ok? Legal. O João Vitor, então, viu, crianças como ele aí aparecendo aí, fazendo parte desse grupo de escoteiros, para aprimorar, digamos assim, a formação do seu caráter. Falar em formação do seu caráter, quando a gente viu o manual do escoteiro mirim, aquelas coisas que eu brinquei lá do Walt Disney, eles sempre faziam o bem. Sim. Ou faziam alguma atividade beneficente. O que vocês promovem dentro do grupo de vocês lá em relação a atividades beneficentes? Sim. Então, dando seguimento aí que seria os objetivos educacionais, que eu falei anteriormente, fáceis, aí a atividade social. O que vem a ser o social? O social para a sociedade e realmente o fortalecimento do jovem, para ele ter aquela noção, o que vem a ser a prática diária, a prática constante de ajudar o próximo. E o próximo, muitas vezes, é nós mesmos, aqueles que estão ao nosso lado. Nós temos dentro da nossa agenda aí,
aos compromissos que nós temos, as campanhas beneficentes que nós acabamos fazendo, que são as campanhas arrecadação de leite, arrecadação de alimento, produto de limpeza, e ajudando aí as instituições de Bragança e também as famílias, uma parceria juntamente com a Prefeitura, entre outras instituições também que são nossos parceiros. Então isso faz parte do programa escoteiro. Então o escoteiro, todo escoteiro, ele tem que participar, e até mesmo as crianças, eles criam os projetos para eles estarem buscando nas casas de porta em porta, vocês têm 1 quilo de alimento para estar doando, para que a gente possa ajudar tal instituição, ou vítima de enchente, entre outras. Então, o escotismo, os jovens, o membro juvenil, ele tem esse dever, e a gente vê o prazer da criança de estar buscando esse alimento na casa daqueles que têm um pouco mais de condição e estar levando para os demais, aqueles que estão precisando. Então, é uma coisa assim magnífica, como campanha do agasalho que a gente acaba participando aí, são milhares de peças de agasalho, juntamente aí com nossos parceiros do tiro de guerra. Então as crianças ficam meses aí, ou semanas arrecadando para depois fazer essa doação. Então uma doação não só de um bem material, mas sim daquela dedicação, daquele amor, o carinho e aquela fraternidade. Então isso é um dever cívico, um dever social que nós temos, e isso é passado. Não só o nosso grupo escoteiro, mas escoteiros do mundo todo, aí, entre 216 países, proporciona isso à sociedade. Muito bom, muito legal. Viu? E deixa eu fazer uma outra pergunta, chefe Juarez. Como é que vocês vivem lá no grupo em termos de dinheiro? Existe uma necessidade de dinheiro para manter esse grupo? Porque eu sei que além das atividades normais que vocês fazem, beneficiar os outros, deve ter algum tipo de gasto, nem que seja um gasto mínimo, vocês devem ter. Como é que vocês sobrevivem? Como é que vocês fazem isso? Bom, o jovem ele paga uma mensalidade mensal, né, que é no valor de R$25, e é o que movimenta o grupo. Nós não temos nenhuma outra fonte de renda sem ser o pagamento dessas mensalidades. Né? Além disso daí, a maioria das coisas acaba saindo do nosso bolso. Né? Como sempre, né? No Brasil, aqui você pretende fazer o bem, você quer formar uma pessoa, e os professores, são professores na realidade, né? São escoteiros, cada um tem a sua profissão, mas na realidade são educadores, estão educando. E como todo educador, né, Juarez, você sabe que eu e você, que nós já somos, o chefe aqui também, né, chefe, está se formando agora também, sabe que muitas vezes a gente tira dinheiro do bolso para poder promover educação nesse país. Mas a gente faz isso, Eduardo, com muito prazer, viu? Claro. Porque quando nós olhamos os jovens ali contentes, felizes, saudáveis, praticando boas ações, fazendo com que o próximo fique mais próximo. Porque quando a gente fala o próximo, dá a impressão que ele está tão longe, e muitas vezes a gente está tão perto que a gente acaba não vendo isso. Então isso dá bastante prazer para a gente, e a gente deixa a nossa família, às vezes mais de uma vez por semana, e vai atrás disso daí, vai atrás de um parceiro, busca alguma coisa, é um lanche que tem que servir para as crianças, vai fazer uma festa, vamos arrecadar alguma coisa. Então, a solidariedade dentro do grupo faz com que movimente muito mais do que dinheiro. Então, isso gera para nós uma satisfação muito grande, né, deles acreditarem nos adultos do grupo, que os adultos estão ali em prol de uma benfeitoria de verdade. Tanto além deles se espelharem em vocês, né? Exatamente. Terem vocês como exemplo, aprender também que tem que saber se virar, né, Jorge? Tem que saber se virar. Saber se virar, né? Esse é o... Na verdade, o escotismo, né, é o aprender fazendo. Não tem como ele aprender a ser solidário se ele não praticar a solidariedade. Não tem como aprender comida mateira se ele não cozinhar. Claro. Então, o tempo todo, eles estão praticando e reciclando aquilo que eles aprendem, que é uma cobrança e faz parte do ciclo de progressão dos jovens. Que legal. Pois não, chefe, pode então, falar. Até fazendo aí, acrescentando o que o chefe Juarez acabou de estar colocando para nós, em relação ao nosso funcionamento, nós abrimos, isso é um trabalho que poucos grupos fazem, aí, até mesmo no nosso país. Nós abrimos a sede para nossas crianças durante a semana. Somos todos adultos voluntários, mas durante a semana nós conseguimos, através de parceiros, adultos voluntários também, onde eles têm uma aula de informática, eles têm professores que vão lá dar aula de inglês
para essas crianças, aula de violão, aula de Kung Fu. Então, são tudo isso aberto às crianças durante a noite e durante a semana. Então, durante a semana à noite, o jovem vai lá buscar uma qualificação, um conhecimento a mais para eles. E aos sábados, que é a nossa atividade específicas, às 14h30, às 18 horas, todos os sábados. E dentro disso, nós temos muitos jovens bolsistas, muitos jovens carentes, que a gente vai atrás de padrinhos para estar custeando esse jovem, porque é uma associação. E ela tem gastos, realmente. Nós temos uniformes, que realmente não é barato. Mas a gente acaba mandando fazer, consegue um parceiro, um padrinho para um jovem e acaba dando um jeito e a gente dando seguimento nos nossos trabalhos. O jovem, quando ele chega na sede, às 14 horas, aí ele tem o lanche dele. Ele tem um lanchinho, ele tem um suco, ele tem uma fruta, então tem uma coisa balanceada. Nós temos os parceiros aí que doam o lanche, nós temos até, a gente está sempre aí, quem quiser patrocinar uma camiseta do escoteiro, quem quiser patrocinar o grupo, com alguma ajuda que for, vai voltar isso ao jovem. E isso realmente vai refletir a sociedade. Então isso é muito importante. É difícil manter um grupo escoteiro, não é fácil, até porque realmente tudo hoje é gasto. A gente vai acampar com o jovem, a gente vai fazer um passeio com o jovem, a gente tem que fretar um ônibus, a gente tem que pensar na alimentação desse jovem, a gente tem que pensar nas condições para trabalhar esses jovens. Um acampamento sexta, sábado, domingo, tem que ter uma estrutura. Então não é simplesmente eu pegar umas crianças, colocar o uniforme e acampar. Claro. E não é assim que funciona. Não é bagunça. Não é bagunça. Então, para tudo isso, ele tem uma logística. E essa logística gera gastos. Hoje nós estamos, a nossa sede fica situada num prédio público municipal, nós não pagamos aluguel, nós temos essa parceria com a prefeitura, com o município, não pagamos nem aluguel, nem água e nem luz no prédio. Atrás da Câmara Municipal, no prédio redondo. Nós somos gratos por isso, reconhecemos isso, e aqueles que puderem nos ajudar aí, nós estamos à disposição aí. Realmente vai vir um bom momento. Hoje o nosso efetivo entre jovens e adultos é entre 150. Nossa, bastante. É bastante, é um número bom. Nós poderíamos até aumentar mais isso, mas para isso nós precisamos ter uma estrutura aí um pouco melhor e ter mais adultos voluntários, adultos que estejam com o propósito de estar ajudando, que queira se qualificar, porque o grupo ele tem que pagar esses cursos para os adultos. Então a gente tem que qualificar, a gente pega os adultos, compra o material, todas as apostilas, leva os adultos até São Paulo, onde eles vão fazer uma série de cursos. Todo ano o adulto tem que se qualificar. Então, do mesmo jeito que o jovem ele tem as especialidades, os adultos também têm os seus distintivos, as suas conquistas, mas não para estar se exibindo na sociedade, pelo contrário. Ele tem isso para que sirva como um conhecimento para passar para o jovem. Então, ele tem que saber como trabalhar com o jovem de acordo com as faixas etárias. Que legal. E essa formação realmente é uma formação muito séria que vocês acabam passando para vocês, os adultos, Sim. que são orientadores, porque vocês têm que estarem capacitados e habilitados para poder estar passando essas informações para esses jovens. Que, como a gente falou, não é brincadeira, nem bagunça. Não é ensinar a fazer fogo, não é pôr um jornal lá, acender. Então, tudo tem regras. Dizer, fogo, estou falando que é uma coisa mínima, simples. Vocês constroem desde abrigos, cabana, alimentação, fogo, sobrevivência. Não é também eu cair de um avião, a criança com um canivete vai conseguir fazer tudo. Obviamente que isso aí é folclore, aquilo que você cai do avião, se tiver um escoteiro lá dentro, resolve todos os problemas. Na realidade não é bem isso, mas existe uma formação toda por trás, uma formação de caráter educacional, que aliás eu já estou vendo o fruto aqui na minha frente, que eu vou falar agora. E mais ainda essas coisas práticas, por isso que eu te perguntei, viu, chefe? Da sobrevivência, o manual de sobrevivência, como saber fazer fogo, comida, aprender a se virar, construir uma cabana, enfim, são coisas que todo menino, os meninos, falando porque eu fui menino também, eu sei que todo menino gosta disso. Quem não fez uma cabaninha no fundo do quintal da sua casa e lá era o seu espaço? Você se trancava dentro daquela cabaninha e ali era o seu nicho. Ali era a sua casa, ninguém entrava, você estava assim. Então, todas as crianças têm esse universo lúdico, né, de espaço, de construir. E logo de criança, ainda na cidade mais tenra, é saber se virar sozinho. Agora, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Eu tenho aqui na minha frente, foi passado pelo chefe Juarez, o 19º concurso estadual, Prêmio Escritor Flávio Rodrigues. Escotismo sempre alerta. Um livro
que foi publicado na ASIS, não foi isso? E se o chefe Juarez vai contar um pouquinho mais, que foi escrito pelos estudantes, pelos alunos de vocês lá. Conta pra gente isso, professor Juarez. Professor e chefe, né? Agora já é professor também, porque isso é muitíssimo importante. Quer dizer, olha o que eles estão promovendo, fazendo com que as crianças escrevam, se interessem, obviamente, pela essa parte educacional. Não é só aquela coisa lúdica que a gente passa ali, a criançada está no jardim, no gramado, aprendendo a fazer nozinho de escoteiro, aprendendo a acender um fogo, fazer a batata mateira que eu vou fazer hoje à noite. Mas o mais importante é isso que o Brasil precisa, evoluir na parte educacional. E os nossos queridos amigos aqui, chefes escoteiros, promovem essa atividade e está aqui o resultado. Um livro escrito pelos seus alunos ou pelos escoteiros. Conte pra gente isso, que eu fiquei muito lisonjeado de ter visto esse trabalho que vocês fizeram. Bom, esse é um concurso promovido pela ASIS, que teve como tema esse ano o escotismo, né? Então, o prêmio, o escritor Flávio Rodrigues, o filho dele é nosso chefe escoteiro lá no Gebrapa. Então, o chefe Marcelo, né? Então, ele é filho do escritor homenageado no livro. Esse livro foi escrito por crianças, foi feita uma campanha, aí, um movimento da ASIS nas escolas, tanto escolas municipais, estaduais, né, as públicas e privadas aqui de Bragança, e dentro daquilo que todos os alunos escreveram, esses daí foram os alunos que foram premiados, né? Então surgiu esse livro com o escotismo, isso na visão mais leiga do que eles achavam que é o escotismo. Sim. Tá? E aí quando nós buscamos assim ver o conteúdo disso, cai bem naquilo que você falou, que é o lúdico deles, que vem de acordo com o que realmente o escotismo é. Então, como as crianças que não são escoteiras enxergam o escotismo. Então, eles estudaram, obviamente, buscaram informações, e saiu esse livro maravilhoso, com coisas assim, pérolas maravilhosas sobre o escotismo, desde crianças do ciclo 1, do ciclo 2, do ensino médio, né? E eu fiquei muito contente quando eu vi as escolas municipais rural, com um grande potencial, com crianças escrevendo coisas maravilhosas sobre o escotismo, né, no livro, né? Então, para nós é uma honra imensa saber que alguém fez produziu um livro falando sobre o escotismo, né? E mais ainda, o incentivo por trás disso, né? A gente sabe muito bem, a gente trabalha em sala de aula com um aluno, e o que vem por trás disso é mais importante, né? Muitas vezes a qualidade do poema, a qualidade da escrita, ele releva o fato de promover esse trabalho, fazer com que as crianças, e eu tive folheando o livro aqui, tanto de escolas públicas como de escolas particulares, participaram do evento. Então, uma confraternização sem distinção de classe social, e de credo, e de raça, e assim por diante. Então, promovendo realmente um processo educacional, uma estimulação às crianças a pesquisarem, a lerem, a conhecerem cada vez mais, e melhor ainda escreverem com suas palavras aquilo que eles puderam pesquisar e conhecer de um tema que muitas vezes, então, nem todos que escreveram aqui fazem parte do grupo de vocês. Não, de nenhum grupo escoteiro, na verdade, né? Alguns são escoteiros, sim, né? Tanto do nosso grupo quanto de outros grupos, mas nem todos são. Então, isso numa visão bem ampla, assim, e é legal que você vai notar alguns versos, alguns poemas, assim, com aquele toque de criança. Né? Então, bem infantil mesmo, bem gostoso, uma leitura bastante gostosa, bastante interessante. E uma coisa que você falou, que é o que acaba coroando assim, o escotismo, que é justamente essa, não há distinção. Né? Não tem, porque é isso ou aquilo, eu gosto daquilo. Ali nós somos uma família e nos tratamos como irmão. Né? E é dessa maneira que nós levamos o escotismo para os jovens, e que eles entendam que o senso de partilha tem que existir, né? Claro. Então, na hora do rir,
A gente sempre diz que o escoteiro ri nas horas mais difíceis, né? Que rir nas horas fáceis é muito fácil, né? É fácil demais. Mas rir nas horas difíceis, que é o X da questão. É o X da questão. Chefe, deixa eu fazer uma pergunta técnica agora. Aliás, 2 perguntas técnicas. Em primeiro lugar, modalidade mar, ar, terra, ferroviário. Que modalidade é essa e de onde vem isso? Sim. Escotismo é dividido em modalidades. Nossa modalidade é básica. Parecido, o pessoal fala, parecido com as Forças Armadas. Realmente é parecido. O que acontece? Nós que somos na modalidade básica, não que os outros não acampem, mas nossa parte é mais aquela parte mateira, aquela parte de montanhismo, aquela parte de um acampamento num sítio, numa fazenda, e as nossas atividades são feitas em relação em cima disso. Todos os trabalhos de campo é feito em cima da nossa modalidade. Mas isso é por causa da região que nós estamos, chefe? Também, sim, com certeza, isso favorece muito. Pessoal de praia, então, tem aquela modalidade mar, por exemplo, isso. Onde tem atividades específicas, exatamente, ele não é uma coisa obrigatória. Nada impede que tenha um grupo do mar aqui, mas realmente não tem fundamento. Então é dividido em três modalidades, que seria o básico, o ar e o mar. Então, realmente, o pessoal da modalidade do mar, eles fazem atividade relacionada ao mar, relacionada à água. Então, muitos grupos escoteiros aí, eles têm o apoio do pessoal da Marinha. Os grupos escoteiros, onde a sede fica dentro de uma base naval. E eles têm toda essa parceria, do mesmo jeito o pessoal do Grupo do Ar, aí eles ficam em bases da aeronáutica, onde muitos dos chefes aí são oficiais da aeronáutica, como da Marinha quanto do Exército. Então é uma parceria que tem entre as Forças Armadas e dentro do grupo escoteiro até para facilitar. Eu gosto de atividade relacionada ao mar. Então, em Santos tem muitos grupos do mar, então eles vão dentro daquele grupo escoteiro e fazer atividades relacionadas ao mar. Tem a programação específica, distintivo específico e até mesmo o uniforme é diferenciado, tanto o do básico, do ar e do mar. Então tem realmente... Isso também é aquilo que você, complementando mais um pouco do que você estava falando para a gente. E essas modalidades, muitas vezes, abrem um leque, abrem um caminho, uma visão para algumas das crianças gostarem da carreira militar. Sim. Aliás, hoje, eu não sei, antigamente era meio complicado, na época dos meus pais ali, por causa da Revolução, dos militares. Ser militar naquela época era uma coisa complicada, todo mundo era contra militar. Mas hoje, em termos de carreira profissional, a área militar é muito boa. Sim. Com certeza. Eu estive aí, o Juarez lembra, eu participei de um projeto pela universidade lá na região da Amazônia e conheci o capitão de fragata, que é a patente que ele tinha lá. Era uma pessoa inteligentíssima. Aprendeu lá, obviamente, na escola naval, né? Aprendeu 3 idiomas. O camarada falava 3 idiomas. Ele ganhava muito bem, o salário dele era muito bom, sim senhor. E ele comandava, o capitão de fragata, ele comandava um navio bacana, ele tinha uma patente alta. E detalhe, era novo de idade. Então, hoje a carreira militar realmente é uma profissão que o indivíduo pode ter como opção de escolha realmente sim para a sua vida. Antigamente era um pouco mais complicado quando falava em militar, mas hoje não. Então, isso também abre um leque aí nesse trabalho de vocês, abre um leque aí para os indivíduos, para as crianças, adolescentes, conhecerem também essa carreira que é bem legal. Agora, vamos passar para o chefe Juarez aqui. Chefe Juarez, sempre alerta, conta isso pra gente, que a gente sempre fala, sempre alerta, já estou fazendo errado aqui, mas vou cumprimentar no ar aqui para ver se eu acerto. Sempre alerta. Sempre alerta para melhor servir, né? Que é o nosso lema. O sempre alerta, ele, quando nós fazemos o sinal de sempre alerta, é diferente de uma continência ou qualquer outra coisa. Nós fazemos assim porque nós estamos mostrando que nós somos conscientes do nosso compromisso, que é a nossa promessa. Que são os 3 deveres que nós temos, com Deus, primeiramente, com a pátria e com o próximo. E até o motivo de nós colocarmos o dedão, né, em cima, aqui cobrindo o dedinho, que o maior protege o menor, independente da distância em que eles estejam. Tá? Então, essa é a máxima do escotismo. E o cumprimentar, nós nos cumprimentamos com a mão esquerda e entrelaçamos os dedinhos, que demonstra
o nosso sinal de irmandade, né? Que é o nosso laço de irmandade, que é o que o escotismo mostra. Então vamos pôr do lado esquerdo aqui a comprimento, quer dizer, assim, entrelaçando os dedos. Pode trazer de perto aqui pra gente, aqui, ó, por favor, aqui a técnica, ó. Trazendo aqui e sempre alerta, sempre alerta. Portanto, é isso? É isso então, mesmo. Mostra pra gente aqui pertinho, aqui, ó, comprimento entrelaçado. Jorez, vamos trazer o aqui, braço ó. mais pra cá ou mais pra lá, ó. Entrelaçado aqui o dedo, ó. Entrelaçado aqui, ó, tá? E sempre alerta. Muito bem, legal, viu? Eu gostei muito desse trabalho que vocês fazem e realmente o que a gente tem a dizer é a seguinte coisa. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre isso. Foi um primeiro convite. Quem sabe, vou conversar com o pessoal todo da diretoria aqui, da técnica, que a gente possa estar participando de um evento, de um trabalho de campo que vocês fazem. É um prazer para nós. Para mostrar para todos a seriedade do trabalho que vocês fazem. Então, dessa parte, toda a teórica que a gente contou aqui, dessa parte educacional que o escotismo tem de bom, e vai ficar uma mensagem para todos os pais, todas as pessoas aqui em relação a isso. Os jovens hoje precisam ter um caminho dirigido por pessoas sérias, competentes, habilitadas, capacitadas e sempre promovendo o bem. O Papa passou no país agora aqui e ele deixou a mensagem dele muito, muito clara, que nós devemos criar os nossos jovens na base de Deus. Não importa a religião, se é muçulmano, se é judeu, se é ortodoxo, se é da Umbanda, se é católico, se é protestante, seja lá qual for, nós temos que criar os nossos jovens dentro de uma base cristã, de uma base religiosa, não importa qual seja ela. Assim nós vamos conseguir mudar a cabeça dos nossos jovens. Então, aquela coisa antiga, aquele modelo de família antiga que eu digo, a educação prevalecendo, dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite, a responsabilidade das crianças, já desde as idades mais tenras, em relação à escola, em relação aos seus compromissos, em relação à sua vida social. Isso deve ser cultivado desde a infância, desde as idades mais tenras. E nós percebemos que com o escotismo isso realmente acontece. Então não tem nada de hierarquia militar, tem nada ninguém mandando se arrastar no chão, nada ninguém fazendo coisa absurda que uma criança não possa fazer e não possa aprender. Então, todas essas aprendizado que se tem no escotismo é um aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida. Então, eu gostaria de dizer aos pais aí, até outras pessoas também, aqueles que puderem patrocinar o trabalho de vocês, que é tanto necessário ali para esse grupo do Gebrapa de Bragança Paulista, que fica ali no Redondo, ali do lado da Câmara Municipal, não é isso? Isso. Procurem esses jovens lá e as doações são eles que pedem, eu não estou pedindo absolutamente nada, o que eles necessitam. Passe lá, veja o que eles necessitam para poder continuar o trabalho deles e ampliando cada vez mais. Eles trabalham com muitos jovens carentes, pessoas que na realidade nem aqueles R$25 que seria aquela mensalidade para uma manutenção simples ali podem pagar. Mas se a criança quiser entrar no grupo e não tiver dinheiro, os chefes aqui vão acabar se virando para poder arrumar um patrocínio, enfim, fazer com que essa criança possa ingressar nesse grupo. Então, eu devo agradecer vocês mais uma vez pela participação no nosso programa e parabenizar o trabalho que vocês têm para a comunidade. Pessoas como vocês devem se multiplicar e muito no nosso país, em todos os segmentos. Precisa não ser escoteiro. Para uma pessoa leiga, que não siga nenhum tipo de atividade como é escoteiro, tem que ter o mesmo pensamento, a mesma linha de pensamento do bem, promover sempre o bem em relação a todas as outras pessoas. Tá? Então, eu vou pedir que vocês se despeçam agora aí dos nossos telespectadores e aproveitando, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Obrigado
mais uma vez. Foi um prazer imenso estar aqui, divulgar e levar para as crianças, adultos, o que é o escotismo. Um sempre alerta para todos. Foi um prazer que a gente possa estar voltando e trazendo mais conhecimentos aí, o que é escotismo, e também levando à sociedade que o escotismo está de portas abertas. Uma vez escoteiro, eternamente escoteiro. Então o escotismo está lá esperando a todos aí. Muito Legal. obrigado. Chefe Juarez. Eu quero agradecer a você e dizer para você que foi um prazer te rever, né? Nós que já nos conhecemos há bastante tempo e os caminhos se tornaram diferentes. Mas nos encontramos por uma coisa bem legal que é falar sobre escotismo. Agradecer a todos e dizer que nós estamos atrás da Câmara Municipal, das 2h30 no sábado até as 6 da tarde. E passe, dá uma passadinha, dá uma olhada, acompanhe nossas atividades. E se você tiver interesse, pare, nos procure. Quem sabe você possa aí ser um sempre alerta junto com a gente. Tá? Muito obrigado e sempre alerta. Muito obrigado a todos pela participação, pela audiência aqui do nosso programa. E semana que vem estaremos de volta com mais uma outra atividade, com mais algum outro assunto de interesse para todos. E eu acho que hoje foi bem legal a respeito aí do escotismo. Aprendemos, eu aprendo, a cada dia a gente pensa que sabe tudo, mas na realidade ainda sabemos muito pouco. A cada dia a gente aprende mais. Então, fique com Deus, muito obrigado, até o próximo programa.